Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o Tema Livre, como sempre agradecendo a nossa participação do Alaicel nos bastidores. E vocês já estão visualizando, né? Uma morena, uma loira, elas têm nome, obviamente, a Janaína Sartor e também a Ana Carolina, duas colegas de profissão, e é mais ou menos nesse assunto da área de comunicação que a gente vai interagir a partir de agora. Então são coisas assim bacanas. Elas pertencem a uma empresa, a Singara, acertei. Muito bem. Singara, não esqueci, né? Mas de qualquer forma vocês vão entender qual é o propósito dessa empresa e também saber um pouco da vida dessas meninas que a gente acompanha e curte elas por aí também nessa vida profissional. Aliás, essa iniciativa delas mostra o quanto as mulheres estão realmente se inserindo no mercado de trabalho e é mais ou menos também essa coisa que a gente quer conversar com vocês, porque elas estão buscando um lugar ao sol e realmente mostrando competência e profissionalismo. Disso eu tenho certeza. Acho que eu começo... Depois de uma apresentação dessa, a gente já fica feliz. É um prazer, tá? Pois é, muito feliz em que legal, ia dizer, oi, tudo bem? A gente está muito feliz em estar aqui. A gente já começa bem pelo Meninas, né, Jana? Eu tenho mais de 10 anos na comunicação, a Janaína tem mais de 12, 15 anos de comunicação. Eu não vou contar nem o tempo que eu tenho, tá? De meninas, a gente já tá feliz, né? Uma honra. Muito Somos bom todos jovens, né, meninas? Eu já até me considero um menino também, aqui um jovem garoto aqui no meio dessas... Porque, na verdade, se formos somar o tempo de vocês, eu acho que o meu dá mais ainda em comunicação. É experiência. Experiência, isso é bom. Toda certeza. E a gente estava conversando ali no solzinho agora há pouco, né? Falando de que as coisas da vida, elas são reservadas, assim, em momentos especiais. Aí vocês tomaram uma decisão, né? Cada uma já trabalhando num veículo de comunicação, mas daí, de repente, né? Visualizaram o mercado e criaram a Singara. Pode ir contando, eu fico assim, né, sem saber para quem perguntar, porque é bem informal. Com toda certeza. E a gente começa a falar. Primeiro, é muito bom estar aqui de novo. Estava com saudade dessa bancada aqui, de bater esse papo legal com você. Que bom, nós já tivemos oportunidade. Numa nova história, novo projeto de vida. Porque a Singara, com toda certeza, essa nossa empresa, ela surgiu com esse propósito da comunicação, desse posicionamento mesmo, indiferente da mulher, do homem. Eu acho que todos precisam se comunicar e a maior necessidade hoje é a comunicação clara, a comunicação assertiva. Né? Veja bem, não é a postura, o falar bonito, as palavras e tudo mais, que a Ana domina muito bem, mas é a questão de você conseguir comunicar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Eu com a minha visão do marketing, da criatividade, das estratégias, e a Ana com a o seu profissionalismo, aí, a sua competência na parte da oratória, da comunicação assertiva, e a gente uniu aí essas duas forças para acontecer, né, a Singara de fato. Uma história aí que está fazendo o olhar brilhar cada vez mais, né, Ana? Com certeza. A comunicação faz parte da nossa vida já há bastante tempo, como a gente falou, né, Paulo? E é justamente sobre isso. As áreas da comunicação, a comunicação, há alguns anos atrás, a gente via somente como alguns veículos de comunicação, uma comunicação pronta, uma comunicação metódica, Verdade. Muitas vezes, e a gente começou a observar na nossa trajetória o quanto a comunicação ela é acessível e todos podem desenvolver a sua própria comunicação. Hoje, um dos meus principais braços profissionais é a oratória, mas eu sempre falo muito, não existe a oratória certa ou a oratória errada. Cada um tem a sua comunicação e o nosso objetivo é potencializar a sua comunicação, entender com quem você está falando, definir a melhor forma de você se comunicar, e é isso, é ser assertivo. Essa questão da comunicação, há muitos anos eu tenho um projeto que eu criei, que é um curso de técnicas de comunicação, que envolve desde aulas de português, né, a forma de falar, enfim, corretamente, a partir daí também introdução ao texto, introdução à entrevista, enfim, uma série de coisas. Você prepara a pessoa para enfrentar os meios de comunicação. Mas naquele tempo eu trabalhava mais para a pessoa trabalhar no rádio, na TV, depois foram surgindo, né, as opções aí nas redes sociais, com novas ferramentas, com TV web, rádio web, youtuber, Instagram. Né? Quer dizer, hoje a pessoa realmente, se não tiver uma forma ideal de comunicação, não adianta ela simplesmente estar nas redes sociais
só falando bobagem, né? E o conhecimento é importante, mas existem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não sabem comunicar, não sabem externar. Não sabem expressar, né? Isso, não consegue expressar, não sabe ser didático muitas vezes. Isso faz toda a diferença, principalmente numa construção de autoridade, que a Janaína trabalha muito bem, na construção desse profissional. Todo mundo precisa da comunicação. É verdade. Ô, Janaína, mas de qualquer forma, você não se desvinculou de toda essa parte das redes sociais, deve interagir com o teu público nessa nova proposta de trabalho, obviamente usando todas as ferramentas que nós já conversamos aqui, né? Uma vez que essa parte das redes sociais, a construção desse trabalho, desse público nesse meio. Eu sou uma apaixonada pelas redes sociais. Eu comecei a brincar como social media aí no tempo do Orkut ainda, onde as pessoas achavam que... Ninguém fazia isso ainda. Onde as pessoas achavam que eu era uma louca, uma preguiçosa, que eu queria era ficar trabalhando na internet. E eu comecei a entender que se as pessoas estavam, um grande grupo de pessoas estavam ali, por que não falar da nossa marca, da sua empresa? E aí eu comecei nesse momento, eu acho que foi em 2010, isso já, eu comecei a entender, eu não sabia, não existia a palavra social media, para você trabalhar com mídias sociais, isso era algo que ainda não existia, e eu já vi essa possibilidade. Só que aí eu deixo, para quem está assistindo, jamais abandone os seus sonhos, aquilo que faz o teu coração vibrar, a tua verdade por causa dos outros. E eu, nesse momento, eu fiquei receosa, mas continuei. Só que aí eu comecei a trabalhar com web design, sou design gráfico também, então gosto muito da criatividade, de desenvolver peças, é um hobby para mim, porque quando eu vou para frente do computador, abro o Photoshop aí que... uns 18 anos só eu trabalho com ele. Nossa, a gente senhora. vai... comecei lá, quase nos primeiros, né? Olha o hobby dessa mulher. Caramba! E comecei a mexer, mas por curiosidade, eu comecei a desenvolver aquilo, eu achava muito legal. E aí das redes sociais ali, do design gráfico, eu entendi que eu precisava me comunicar, precisava falar algo além de uma arte bonitinha. E aí eu comecei a trabalhar como redatora. Depois de redatora, porque eu sou muito chata com português, sou filha de professores de inglês e português, então imagina como que é em casa, puxava a orelha. Então eu gostava muito dessa questão, vinha-se em grandes agências que eu trabalhei como diretora de arte, diretora de criatividade, e aí a gente trabalhava muito a questão do português, porque o design gráfico ele pega aquilo que já está pronto para que esse sistema seja muito fácil, né, para que as coisas aconteçam, porque quem trabalha em agência sabe como é corrido. Então aí nesse processo eu comecei a identificar que eu gostava muito também da estratégia, porque eu acho que a estratégia precisava acontecer antes. Então... claro. Por isso veio a questão aí da publicidade, da propaganda, dessa comunicação nesse meio. E as redes sociais, elas estão aí para todo mundo, para usar e abusar, só que, claro, de forma estratégica. E justamente isso que a gente faz dentro da Singra, porque não adianta a gente trabalhar com tráfego pago, criar N situações e não ter o tal do ponto sem nó, que é a minha frase. É a minha frase isso. Você não pode dar o ponto sem nó. Não adianta você comunicar sem saber o que você vai, o que vai chegar até o outro, porque a comunicação não é só essa que eu tô falando por falar. Eu preciso falar para que você entenda. Eu preciso falar para que a gente crie um diálogo. E essa comunicação nas redes sociais, ela é simplesmente para isso, para você conectar pessoas. E por isso eu trabalho muito com marketing humanizado. Porque essa humanização, essa aproximação de seres humanos, principalmente depois da pandemia, ela precisa existir. Não adianta mais, ninguém mais quer comprar nenhum produto, um serviço forçado. A gente precisa conectar, precisa olhar para o outro e entender que essa rede social, ela só funciona com pessoas para pessoas, independente se é empresa ou não. Tem gente que tem uma visão um pouco diferenciada com relação às redes sociais. Muita gente diz, puxa, o nosso mercado praticamente se fechou com a abertura das redes sociais, quem lida com comunicação, né? Agora, não entendem que, na verdade, não se fechou, abriu-se um novo nicho de mercado, né? Quer dizer, você amplifica o teu campo de atuação. Eu estou sentindo isso, eu cada vez estou buscando mais informações. Eu não sou daqueles jornalistas estacionados no tempo, pelo contrário, eu estou buscando conhecimento direto. Aliás, quando eu conversei um dia com a Janaína numa entrevista, eu queria saber dela como é que a gente fazia uma entrevista, uma live no Instagram. Eu não sabia, foi a primeira coisa que eu conversei com ela. Nós temos 2 minutinhos antes do intervalo comercial, mas esse trabalho de vocês realmente hoje
é a bola da vez? É algo diferente assim, né? É algo diferenciado, principalmente, como você falou, é muito interessante sobre as redes sociais. O mercado se fechou às redes sociais. Não, mas é uma ferramenta muito importante. Hoje, como a gente trabalha com estratégia, a rede social é um braço importante, mas a gente não trabalha exclusivamente com rede social. A gente fala muito sobre o on e o off. O que acontece no online também precisa acontecer no offline. Isso a gente fala sobre produtos, sobre negócios, sobre marcas, sobre pessoas. Então a estratégia ela precisa estar conectada. Se hoje você vende um produto na tua rede social, ok, você pode vender bem, mas se eu for a sua loja, eu vou ter aquele mesmo atendimento? Eu vou ter aquela mesma conexão que tem na rede social? A rede social ela não pode ser superficial. Ela precisa ser uma ferramenta muito bem utilizada. O online e o offline precisam estar juntos. Então as pessoas precisam entender a importância da rede social e utilizar ela bem. Não excluir, mas também não focar só nela. Porque existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas e é nessa estratégia que a gente consegue montar e entregar 100% de resultado. Gente, que delícia esse papo. Nós vamos a um rápido intervalinho comercial, em seguidinho a gente volta. Até já. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso Tema Livre, esse bate-papo bem informal que a gente está aqui usufruindo de conhecimentos com essas meninas, a Moreninha e a Loirinha, a Janaína e a Ana Carolina. Então, daqui a pouquinho a gente termina o programa, vamos ficar com um gostinho de querer mais conversar, né? Mas enfim, você estava falando agora no intervalo que vocês não fazem parte de uma agência. Qual é, então, o foco do trabalho de vocês, Ana? Isso gera muito curiosidade, né, Janaína? As pessoas sempre têm essa dúvida. Ok, vocês entregam, mas de que forma é essa entrega? É como uma agência de publicidade? Como é que funciona? E a gente sempre deixa muito claro. Apesar da Janaína, tem muitas formações, mas ela é publicitária, eu sou jornalista, e hoje a gente não tem uma agência de comunicação, a gente tem uma empresa de comunicação. Isso, como eu falei anteriormente, do online ao offline. A
gente trabalha desde os processos de comunicação internos dentro de uma empresa, porque os processos eles precisam estar muito bem definidos para que eu consiga externar uma comunicação de qualidade. Então a gente trabalha com toda essa parte de desenvolvimento pessoal interno também de comunicação. E hoje, agência, nós não somos uma agência, nós somos estratégicas. Nós entregamos uma estratégia para as empresas para que elas consigam ter uma comunicação de qualidade. E tudo isso foi um nicho de mercado que a gente observou. Nós viemos de empresas de comunicação, nós trabalhamos, tanto eu quanto a Janaína, juntas e separadas também, trabalhamos em grandes meios de comunicação e a gente observou a deficiência de comunicação de muitos desses meios. E também, quando fala assim em agência, nós vimos muitas dificuldades de agências também, deficiências de entrega dessas agências, né, Jana? Então foi onde a gente encontrou um nicho de mercado para conseguir suprir tudo que a gente não observava. Esse trabalho de vocês é voltado dentro dos meios de comunicação ou para empresas de um modo geral? Hoje nós trabalhamos em vários nichos. Nós trabalhamos desde desenvolvimento pessoal, com pessoas que buscam melhorar a sua comunicação, seja no offline quanto no online, nas redes sociais também, que tem crescido muito como produção de conteúdo. Trabalhamos também em empresas. Hoje os nossos principais clientes, digamos assim, são empresas não de comunicação, empresas mesmo que precisam definir o seu fluxo de comunicação e definir uma estratégia para conseguir melhorar as vendas, para conseguir crescer o seu negócio, conseguir desenvolver o seu produto, e trabalhamos em meios de comunicação também como consultoras. Mas eu vi vocês outro dia num evento externo, quer dizer, externo não, foi lá na Pousada Rural do Sesc, Isso. Um evento grande. Vocês também dão uma espécie de consultoria, digamos assim, para poder organizar e trabalhar melhor toda essa desenvoltura do evento? Eu vi isso. Faz parte do nicho, então, de vocês? Sim, a gente trabalha com esse desenvolvimento, tanto de pessoas, marcas, empresas, para que essa comunicação de fato ela aconteça. Então, nessa consultoria, nós trazemos, indicamos muito, por isso a pergunta, né, vocês são agência? Não são, a gente trabalha muito em conjunto, a gente trabalha com alguns parceiros, então nós indicamos agências, indicamos pessoas que trabalham com tráfego pago, sites, web design, design gráfico, porque a gente precisa fazer e principalmente conectar uma rede. Então são pessoas que precisam chegar a um objetivo, comunicar esse objetivo final, então a gente auxilia nesse processo. Esse evento que você fala, o Congresso Internacional de Branding, a Singra foi uma das empresas apoiadoras, do qual a gente tem muita honra, graças ao convite do Thiago Meneghel, né? Ele é professor e coordenador do IFSC, da parte de marketing também, inclusive ele dá aula de pós, e um abraço ao Thiago, e nesse momento foi muito bom, por quê? Porque quando eu, enquanto trabalhava em agências e meios de comunicação, quando eu fiquei sabendo do Congresso Internacional que ia ser sediado em Lages, prontamente eu já estava esperando abrir o lote para comprar o ingresso. Que ideia. Mas como a gente não imagina, a gente está sempre prospectando e trabalhando em função disso, não imaginava que eu estaria lá apresentando, porque fomos mestres de cerimônia na abertura e encerramento do evento, mas também ajudando nesse processo, né, para trazer esse desenvolvimento para a nossa região, porque eu acho que é muito importante. As pessoas precisam entender que o branding, essa necessidade, essa construção de marca, ela envolve tudo. E o marketing, a comunicação que nós trabalhamos, eu como publicitário e a Ana como jornalista, a gente traz muito essa parte, a necessidade dessas estratégias por trás. Porque hoje a gente fala de posts, a gente vende 10, 15 posts, mas qual é a estratégia em relação a isso? A gente não adianta a gente estar colocando números, colocando informações e não trazer de fato uma conexão, uma assertividade, ou de fato clientes, e eu costumo brincar, a gente não vai lá na lotérica ou vai pagar um boleto com gratidão, com alegria, eu vou lá através da minha alegria, do meu sorriso eu pago. Não, as pessoas precisam disso aqui para viver, né? Então é esse o momento que a gente traz para as pessoas, para intermediar. E o mercado de vocês, obviamente, não está restrito a Lages, há um campo vasto, onde for preciso. A gente já startou, né? A gente já startou estado. A gente criou, a gente desenhou a nossa empresa e a gente já viu como isso era uma necessidade não só em Lages. A gente já começou a nossa atuação em outras cidades também do estado de Santa Catarina, onde a gente atua presencialmente em Lages e em Florianópolis. Nós nos dividimos entre as duas cidades já e a gente atende online Santa Catarina e Brasil. Que bacana! Não, mas isso é uma estratégia bastante interessante, porque começam a surgir novas propostas de trabalho. Eu, inclusive, estou redescobrindo outras fontes de trabalho que eu estou me inserindo
e que daqui a pouquinho eu vou começar agora a projetar. Eu tive, inclusive, o Céu também esteve, nós tivemos uma consultoria do próprio Sebrae, através dos agentes locais de inovação, para você ter uma ideia, e impressionante como surgem novidades que a gente fica num mundinho, às vezes, né, fechado, e não entende o quanto é amplo o mercado de trabalho. Então, surgiram oportunidades, eu já estou entrando em focos diferenciados, né, a partir de protótipos que a gente criou, e não sei como é que vai ser, né? Agora eu vou me inserir nesse mercado, já estou começando devagarinho, mas assim, e vocês entraram também nessa nova forma de atuação, perceberam, visualizaram que o mercado está precisando de um campo estratégico de atuação. Eu também sou comunicador, eu fico falando aqui também, quase me empolgo, né? Que barbaridade. Mas, Ana, enfim, como é que as pessoas podem buscar vocês, então, diante dessa necessidade, interpretar o que vocês estão hoje falando aqui e buscar realmente essa necessidade para a sua empresa? Claro, hoje a gente, como eu falei anteriormente, a gente trabalha desde o desenvolvimento pessoal, as pessoas, a gente tem vários produtos, desde produtos de oratória, a gente tem produtos de marketing humanizado, para que as pessoas busquem se conhecer e projetar isso também. A gente tem esses produtos de desenvolvimento pessoal, hoje a gente atua também diretamente nas empresas, redefinindo esses fluxos de comunicação, fazendo diagnóstico de comunicação, estratégias para externar essa comunicação. A gente trabalha hoje exclusivamente com consultoria, treinamento, workshop, palestras voltadas para esse nosso nicho. E para encontrar a gente é muito fácil, @singara.clube. É isso? Exatamente. @singra.clube, entra lá, manda uma mensagem, diz que viu a gente aqui conversando com essa figura mais querida do mundo, e a gente está aí à disposição, pra gente é um monstro da comunicação aqui, nós somos as menininhas isso mesmo, aqui, literalmente. Agora me deixaram sem jeito, e sempre muito bom, porque o nosso propósito é esse, exatamente levar a comunicação. Não, mas né? O tal, o óbvio precisa ser dito. Né? A gente percebe que o mercado precisa desse tipo de gente para poder realmente orientar e criar uma nova significação diante de um compromisso profissional. A gente percebe que há muitos comunicadores hoje que não têm informação, que eles não têm a mínima definição do português básico, ou seja, não sabem o que é concordância, por exemplo. Para eles, 2 mais 2 é 4, né? Não são 4. Então, mais ou menos assim. E isso dói na alma, porque as pessoas estão expondo uma opinião e falando tudo errado, e dá a impressão de que o público externo tem que aceitar isso, né? Exato. Que é tudo normal, nós somos povão. Então são coisas assim nesse sentido. E aí vocês entram com essa estratégia de trabalho, né? Tentando, quem sabe, minimizar esse tipo de comportamento até nos próprios veículos. Com certeza. Né? Paulo, a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez. Eu vim de televisão, né? Pois então estar aqui sendo entrevistada por você claro. É uma honra gigante. Te acompanhei há muito tempo na televisão. Você, sem dúvida, é referência na comunicação lagiana, na comunicação de Santa Catarina. Estudei você na faculdade, sempre me espelhei muito. Você então, não sabia? Pra quem vem do jornalismo, assim como você, que fez história dentro da comunicação do nosso estado, pra quem vem de televisão também, tu é uma referência. Estou muito feliz de estar aqui. Caramba, a gente está muito orgulhoso. Agora eu fiquei realmente orgulhoso de ouvir isso. Porque eu carrego um currículo que eu quase não exponho. O meu currículo está lá escrito. Mas isso me enche de orgulho. Quando eu falo do meu currículo e o que eu fiz na vida, eu não faço isso para aparecer. Sim. Eu faço Mas isso quem é da área sabe e admira. Eu estive essa semana nos 10 anos do jornalismo da Uniplac e a gente contou um pouquinho disso. E os alunos ficaram assim, vamos ouvir mais. Eu digo, vamos sim, vamos conversar. E a gente fica surpreso, porque muitas pessoas não sabem, de fato, quem está se formando agora, quem está entrando na comunicação agora, iniciando uma faculdade de jornalismo agora, às vezes não sabe toda a trajetória que houve. E a trajetória, vocês construíram o caminho pra gente. Verdade. Pra gente foi muito mais fácil. Eu tenho 8 anos de formada. Você abriu o caminho. Então foi muito mais fácil pra gente. Gostei de ouvi-la, viu? Obrigada a você. Obrigada por você também, viu, Jana? É muito bom estar aqui. Sempre que tiver o convite, com toda certeza estaremos. Claro, é muito bom conversar, muito bom aprender, trocar. Eu acho que isso é o que a gente é diferente de qualquer ser animal. Nós conseguimos comunicar, a gente consegue usar as palavras perfeitamente para que as pessoas de fato se conectem. Esse é o verdadeiro propósito da comunicação. Legal, adorei trazer vocês aqui hoje. Foi assim realmente mágico esse momento. Essa entrevista, então, a gente vai pôr no ar daqui a pouquinho mais, vai se repetir muitas vezes
e a gente vai divulgar amplamente também nos meus espaços de comunicação. Em seguidinha já vai para o meu blog, a fotografia de vocês, e eu feliz no meio dessas meninas. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, Janaína, obrigado, Ana Carolina. Prazer. Ao meu amigo Céu, um grande abraço. Pessoal, encerramos assim mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV, e na próxima semana a gente está de volta, se Deus quiser, e Ele quer.